Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 5. O Reino de Deus agora não é deste mundo. Agora não é deste mundo. Temos que entender esta palavra agora. E é exatamente a que se refere à época em que nós vivemos. O tempo de hoje. Hoje nós vivemos aqui na Terra. Hoje o Reino de Deus não é daqui, mas ele existe. Já falamos no reino das trevas como sendo caracterizado como este mundo. Este mundo constitui o reino das trevas, que está posto no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. A Bíblia usa a expressão príncipe para Satanás e rei para Deus. Satanás não é o rei, porque supõe-se que rei do universo exista um só. A verdade é que ele tem o domínio, ele tem o governo. Provisório é verdade, um dia ele será derrotado, mas por enquanto Satanás tem o governo deste mundo. O governo foi entregue a ele pelo homem que Deus criou, e está entregue até quando o Senhor entender que deve haver a consumação dos séculos, terminar esta época, e então o Senhor voltará para reinar aqui na terra, implantar o seu reino. O verdadeiro rei será Jesus. Em Mateus 6, versículo 10, nós lemos: Vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, etc. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, venha o teu reino. Ora, se é para nós pedirmos para o reino de Deus vir, é que ele não veio ainda. Só pode vir alguma coisa que existe. O reino de Deus existe. Jesus é rei neste reino. Em algum lugar ele está reinando. O reino, portanto, já existe. Só que não se manifestou visivelmente. O próprio Jesus diz que o reino de Deus não vem agora com visível aparência. Ele está dentro em nós. Assim é que a Bíblia nos ensina. Mas um dia nós veremos aqui na terra a glória de Deus se manifestar. O reino de Deus visivelmente será manifesto a todos os homens. Agora, entretanto, o reino de Deus não veio. Vamos continuar orando o Pai Nosso, pedindo que venha o reino de Deus. Venha depressa. João 19, 36 e 37 é uma passagem que relata a discussão de Jesus. Não foi uma discussão muito quente, não foi uma discussão muito rigorosa. Na realidade, Jesus nem discutiu muito, respondeu apenas o que Pilatos lhe perguntava. E lá em João 18, 36 e 37, respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos lhe perguntou: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Não sei se você se lembra, a questão essencial é estar ou não estar no reino de Deus. Ter ou não ter vida, estar em luz ou estar em trevas, entender a palavra de Deus ou não entender, enxergar a glória de Deus ou não enxergar nada. E aqui Jesus diz que veio para dar testemunho da verdade. Ora, aquele que é da verdade pertence ao reino de Deus, que não está agora no mundo. Jesus agora não reina no mundo, mas ele é rei. Em Lucas 13, versículo 28, é dito a respeito de um dia quando houver o juízo e condenados todos aqueles que pertencem ou pertenceram ao reino das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e os profetas do reino. Quando virdes Abraão e os profetas do reino. Interessante esta passagem. Você pode observar que isto se passará no inferno, no lago de fogo e enxofre. Jesus se referia muito a este lugar de condenação. Ali haverá choro
e ranger de dentes, quando virdes Abraão e os demais profetas do reino, e vós lançados fora. Ele estava se referindo a homens que tinham a possibilidade de ir para lá. E a mesma coisa ele faz conosco. Somos criaturas humanas, seres humanos, que temos a possibilidade de ir parar lá. Então temos que tomar bastante cuidado com esta possibilidade. O Senhor nos adverte, nós podemos ir para lá. O Senhor nos adverte e que tomemos bastante cuidado. Mas ele fala dos profetas do reino juntos com Abraão. Meus irmãos, o reino de Deus existe, porém agora não é deste mundo. Em Salmo 48, versículo 8, é de certa forma profetizado, embora a passagem se refira literalmente a Sião, mas é profetizado o reino vindouro. Salmo 48, versículo 8. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, a cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. A cidade do nosso Deus. Deus tem uma cidade que é a capital do seu reino. E no versículo 9, pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio desta cidade, o teu templo. Deus tem o seu templo no meio daquela cidade escolhida. Esta cidade, aqui humanamente falando, foi Jerusalém, a Sião, onde Deus tinha o seu templo construído por Salomão, templo este que Deus aceitou. Estava no coração de Davi, Salomão construiu este templo e Deus o aceitou e o consagrou. Este templo era apenas uma sombra do templo glorioso que virá no novo reino, na capital que é Jerusalém, a nova Jerusalém que descerá dos céus, ataviada como noiva para o seu noivo. Será a capital do reino de Deus aqui na terra. Esta passagem nos fala, então, em forma de tipologia. É um tipo, Jerusalém, tipificando o reino glorioso que há de vir, que já existe, porém, que ainda há de vir. Em Lucas 17, versículo 21, vamos abrir a Bíblia e ler. Leia comigo lá. Lucas 17, versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Aqui está então o segredo. Hoje, o reino de Deus está dentro de vós. Em 1 Pedro 2, 5, 1 Pedro 2, versículo 5, é dito que somos edificados casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos o tabernáculo para a habitação de Deus no Espírito. Compreendeu? Hoje, Deus habita em nós. Nós somos representantes do reino de Deus. O reino de Deus existe espiritualmente dentro de nós e no meio de nossos louvores, na nossa comunhão santa, na nossa comunhão espiritual. Deus habita. E aí, então, é um pedaço do reino de Deus. Hoje o reino está em nós. Um dia ele vai se tornar visível. Em Apocalipse 21, versículo 2, lá no finzinho da Bíblia, você pode acompanhar comigo, Apocalipse 21, versículo 2. É dito, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A nova Jerusalém desce do céu como noiva, ataviada para o seu esposo. Esta passagem nos fala da glória que há de ser revelada quando a Jerusalém vier. Hebreus 11, versículo 16 agora, diz que aqueles santos de Deus do passado aspiram a uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial, um reino celestial. Por isto, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade, a Nova Jerusalém, e esta cidade está sendo muito bem preparada por Deus, como está lá também em João 14, de 1 a 3. Jesus foi nos preparar lugar, mas outra vez ele voltará. Meus irmãos, a nossa capital está lá nos céus, não é aqui na terra. Isto traz uma série de consequências. Sim, uma série de consequências, porque o nosso coração não deve estar nas coisas desta terra. Quais são as coisas desta terra? São basicamente as coisas materiais e toda a organização que Satanás fez aqui neste mundo. O sistema econômico, o sistema social, o sistema político, o sistema
de prazer. Tudo isto Satanás criou neste mundo para entreter os homens, para desviar a atenção dos homens dos objetivos verdadeiros que Deus estabeleceu, para desviar a atenção das pessoas, o seu olhar de se colocar em Deus. Satanás fez tudo isto e faz muito mais ainda para nos desviar de nossos verdadeiros propósitos. Mas se o nosso reino não está aqui, o nosso coração não deveria estar aqui. Sim, o nosso coração não deveria estar aqui, mas deveríamos estar continuamente pensando na Jerusalém celestial. Portanto, meu irmão, nada de preocupação com aposentadoria, por exemplo. Preocupação com ficar ajuntando dinheiro em poupança. Preocupação, meu irmão, com fazer seguros, seguro disto, seguro daquilo. Eu não estou dizendo que fazer estas coisas é pecado, mas esta preocupação com isto está errada. Nós não temos que ter nada neste mundo. E mesmo que tivermos, podemos até ter bastante coisas aqui, mas que o nosso coração não esteja nisto e o nosso coração esteja aberto para dar. Da mesma maneira que nós compramos um carro, uma casa, nós temos que ter o coração aberto para dar esta casa. Agora pergunto eu, onde é que você está vendo a verdadeira mensagem, o verdadeiro poder do reino de Deus operando desta maneira, em que há pessoas que se convertem e entregam os seus bens para serem usados em benefício do reino de Deus? Você está vendo isto? Mas é preciso acontecer. Em Salmo 50, versículos 5 e 6, nós lemos: congregai os meus santos, diz Deus, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque o próprio Deus é quem julga, quem estabelece a sua justiça. Os céus anunciam a justiça de Deus. Congregai os meus santos. Aqui está a ordem de Deus. Agora, o reino de Deus está dentro em nós. E a palavra de Deus é congregarmos-nos. Congregai os santos do Senhor hoje para testificarem a respeito do reino de Deus, para proclamarem a verdade do reino de Deus, para viverem a esperança do reino de Deus, para darem verdadeiro testemunho de luz. Portanto, nada tenhamos a ver com o reino das trevas. Dele fujamos o mais depressa que possamos. Fujamos do reino das trevas. Deixemos tudo que pertence a este reino de trevas e coloquemos a nossa vida inteiramente nas mãos daquele que é rei, daquele que pode dirigir a nossa vida e dar a felicidade para sempre. Amém.